O relatório final da CPI dos atos antidemocráticos indiciou somente um parlamentar, com mandato ou sem mandato, a deputada Carla Zambelli. Isso mostra que Zambelli está muito enfraquecida, fragilizada e abandonada até pelos seus pares. Eu vejo que a extrema-direita torce pela cassação de Zambelli, espera que os votos dela sejam repartidos no futuro. Zambelli, inclusive, pode ser presa por falsificação. Então, pessoal, esse é o fim de Zambelli, na minha opinião. Nem o André Fernandes, que é o deputado que foi apontado pela Polícia Federal como alguém que incentivou os ataques, foi indiciado, mas Zambelli foi. Na sua opinião, esse caso mostra o fim de Carla Zambelli? Ela vai ser cassada? Você quer a cassação de Zambelli? Se você deseja e concorda comigo que ela merece ser cassada, deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse relatório feito pela Elisiane Gama, senadora, relatora dos atos antidemocráticos, chamou muito a atenção justamente por esse pedido de indiciamento de Carla Zambelli. Porque 61 pessoas foram indiciadas, mas apenas um parlamentar, entre deputado federal, deputado estadual, senador, somente um parlamentar que tem mandato ou sem mandato. Ou seja, toda a gama e a possibilidade de pessoas, políticos ou ex-políticos que poderiam, ou parlamentares que poderiam ser indiciados, somente Zambelli. Bolsonaro também foi. Tá, Bolsonaro foi parlamentar, mas ele é mais conhecido agora e reconhecido como ex-presidente da República. Junto com Zambelli e Bolsonaro, uma enxurrada de militares também foram indiciados no relatório final. Então, vendo, pessoal, esse indiciamento de Zambelli, eu fiquei muito, não vou dizer encucado, mas estimulado a pensar que esse é o fim de Zambelli. Porque, ora, o André Fernandes, que foi o autor do pedido de abertura da CPI, do requerimento que abriu a CPI, ele foi acusado pela Polícia Federal de ter incitado, de ter estimulado a participação nos atos antidemocráticos. A Polícia Federal o acusa de ter participado, concluiu um relatório, e esse relatório foi entregue ao Alexandre de Moraes, falando, olha, ele incentivou, ele incitou os manifestantes. Esse relatório está em mãos do Alexandre de Moraes. E mesmo assim, com o relatório da Polícia Federal apontando para a participação direta do André Fernandes, Elisiane Gama não pediu o indiciamento dele. O que é estranho, na minha opinião, ou pelo menos revela essa fraqueza da Carla Zambelli. Eu vejo que o fato do André Fernandes e outros deputados bolsonaristas não estarem presentes no relatório final pode ser aí uma tese a ser utilizada por eles futuramente quando eles começarem a ser julgados. Porque o André Fernandes vai ser julgado, outros parlamentares também. Nós estamos vendo os réus, os primeiros réus dos atos antidemocráticos serem julgados. Eles estão pegando aí em média 17 anos de prisão. O Alexandre de Moraes falou que eles não serão os únicos. Vão ser julgados, vão ser indiciados e condenados figuras políticas e empresários que patrocinaram e financiaram os atos. Então, quando os políticos começarem a ser julgados, é muito possível que eles usem esse relatório da CPI para falar, olha, a CPI investigou e nós não fomos indiciados. Eu acho muito difícil o STF acatar essa tese, mas é algo que poderá ser utilizado pela defesa dos bolsonaristas, desses parlamentares, como um argumento de defesa. A Carla Zambelli, por sua vez, veio a público e começou a falar que ela está sendo perseguida politicamente. Ela concedeu uma entrevista à CNN Brasil que disse que ela está sendo perseguida, que ela se colocou à disposição da CPI dos atos antidemocráticos, da CPI do 8 de janeiro, para prestar todos os esclarecimentos que fossem necessários. Mas ela não foi ouvida. E ela ainda reclamou de vazamentos que ocorreram de imagens que foram adquiridas no seu celular, que foram utilizadas pela esquerda para fustigá-la. O lance da Zambelli, pessoal, é que ela participou, ela foi o elo entre o Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, com o Bolsonaro e com a campanha dele, com a campanha presidencial do ano passado e também com o PL. O Walter Delgatti foi o depoimento mais bombástico de toda a CPI. Poderia ter sido do Mauro Cid, como falamos em vídeo mais recente, só que o Cid ficou quieto.
O Delgatti, ele apontou o dedo na cara do Moro, chamou o Moro de corrupto, falou que conversou com o Bolsonaro, que invadiu computadores do Alexandre de Moraes, que conversou com o Valdemar Costa Neto, que recebeu o dinheiro do Zambelli, então ele confirmou tudo. E as informações dele foram confirmadas também pela Polícia Federal, segundo reportagens do G1. Então não dava para Zambelli não ser indiciado. E se no término dessa CPI você tivesse nenhum parlamentar indiciado, aí a CPI iria se desmoralizar. Por isso que houve a opção por Carla Zambelli. Inclusive, eu acredito fortemente que tenha ocorrido um acordo. Porque quando existem essas comissões parlamentares de inquérito, sempre há um acordo da situação com oposição no relatório final. A gente nunca fica sabendo o que de fato foi discutido, mas é muito possível que algum acordo tenha ocorrido. É comum, é de praxe. Raramente você não tem um acordo nos bastidores para a apresentação do relatório final. Tá? Até a própria CPI da pandemia teve um acordo. Houve ali uma combinação para que o relatório pudesse sair da melhor forma possível para ser aprovado. Então eu vejo que é possível que tenha ocorrido um acordo entre oposição e situação nesse relatório final da CPI dos atos antidemocráticos. Até porque outros acordos foram feitos. Bolsonaro não foi convocado, não prestou depoimento. Walter Braga Neto também não prestou depoimento. Ele teve requerimento votado, aprovado e não prestou. Então vários e vários acordos ocorreram nos bastidores para a condução dessa CPI, e eu vejo que esse é um acordo que também pode ter acontecido nos bastidores para ver somente o indiciamento de Carla Zambelli. Posto isso, eu vejo que Zambelli está completamente abandonada politicamente. É sabido que existe a cassação e também a prisão de Zambelli no radar. A extrema-direita torce pela cassação de Zambelli. Se ela fosse presa no futuro, isso não interessa, mas a cassação é interessante. Porque Zambelli, pessoal, ela foi a deputada de direita mais votada em São Paulo. Ela teve mais votos do que o próprio Eduardo Bolsonaro. Depois do Guilherme Boulos, ela foi a deputada mais votada. Então em São Paulo, ela tem 200 mil votos a mais do que o Eduardo Bolsonaro, como será representante do bolsonarismo. Então para o Eduardo, principalmente, mas para integrantes da direita bolsonarista em São Paulo, é muito interessante que Zambelli seja cassada. Porque isso vai fazer com que vários votos sejam repartidos na disputa de 2026. E quando começar o processo de prisão de Zambelli, ela não vai ter apoio. O apoio que ela pode ter é o apoio controlado. O mesmo apoio que Deltan Dallagnol teve. Quando Deltan Dallagnol foi cassado, ele apareceu lá publicamente, concedeu uma coletiva, tinha algumas pessoas atrás dele, mas ninguém estava de fato interessado no Deltan Dallagnol ou darem apoio a ele. O que eles querem são os votos. Então o que acontece? Quando você tem uma manifestação, como aconteceu com o Deltan Dallagnol, os políticos que estão atrás dele puxam a simpatia dos eleitores do deputado cassado. Então isso faz com que haja uma atração de votos potenciais para aqueles políticos que estavam dando um apoio. Mas um apoio controlado, claro, óbvio. Porque eles querem os votos da Zambelli, para ficarem mais fortes dentro do partido, para ficarem mais fortes dentro do bolsonarismo, e é isso que vai acabar acontecendo. Um total abandono de Carla Zambelli, porque no radar até mesmo uma prisão. Nós tivemos uma denúncia forte em maio de falsificação ideológica de Zambelli. Carla Zambelli teria falsificado a assinatura de um colaborador durante a campanha dela em 2022. O colaborador que teve a assinatura falsificada é bolsonarista, até gosta de Zambelli, mas ele não assinou os documentos. Então ele está acusando Zambelli de ter falsificado a sua assinatura. Nós não temos ainda o desfecho desse caso. As notícias mais recentes são na data que ocorreu essa denúncia. Só que além desse caso de falsificação, nós temos a formação de organização criminosa pelo fato de Zambelli ter atuado junto com Walter Delgatti para invadir os sistemas do TSE, a invasão do CNJ, das contas do Alexandre de Moraes. Então a batata de Zambelli está muito assada. E se tiver que colocar alguém para o abate, vai ser Zambelli, porque ela já não tem mais nenhum poder de influência, nenhuma força política, e ela já é também, igual ao Sérgio Moro, uma ex-parlamentar em atividade.